E assim como no Brasil, o estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes por Covid-19. Foram 1.209 de ontem para hoje. Vamos conversar então com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, o João Gabardo, que faz a gentileza de voltar aqui ao Expresso. Gabardo, boa noite. Bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Ouço bem, sim, Mona Lisa, boa noite. Vamos lá, Gabardo. Infelizmente, recorde de mortes, né? Mesmo o estado aí há 15 dias na fase emergencial, com restrições mais rígidas. Está muito grave, mas a gente começa a ver uma desaceleração pelas informações que eu apurei hoje, ouvi vocês passando também, das internações, né? Então, vamos começar por esse recorte, aí a gente faz as pontuações necessárias. Pode ser, Gabardo? Pode, claro, Mona Lisa. Até porque essa é a notícia boa, né? Sim. Nesse conjunto de informações tão ruins, recorde de mortes no estado de São Paulo, recorde de mortes no país, mas a gente percebe que estão fazendo, já sentimos alguns efeitos, né? Essa fase emergencial que foi implementada em São Paulo. Nos últimos 2 ou 3 dias, nós estamos experimentando uma redução na velocidade de novos casos em UTI. Isso é o primeiro sinal positivo, que a partir da redução de novas internações em UTI, mais adiante nós vamos começar a ter redução no número de óbitos. Mas é possível que tenhamos ainda pelo menos mais uma semana com esses números muito elevados de óbitos no estado de São Paulo. Sim, Gabardo, o Caio já apareceu aqui no quadradinho, também vai participar da entrevista, já passo a palavra para o Caio. Mas, Gabardo, também li e ouvi muita coisa hoje sobre a taxa de isolamento, né? Apesar da restrição aí mais rígida, apesar de tudo fechado, apesar do mega feriado, por exemplo, na cidade de São Paulo, a circulação ainda está muito grande. Eu vi especialistas dizendo que a gente só teria, de fato, uma parada aí dessa aceleração, desses números de mortos, infelizmente, se a gente chegasse numa taxa de isolamento de 60% ou mais. Quero te ouvir sobre isso também, Gabardo. Mona Lisa e Caio, esse indicador de isolamento social, ele é baseado numa informação sobre a utilização do telefone celular. Sim. Então, o sistema ele controla aonde que esse celular permaneceu durante a noite e, a partir dali, qualquer deslocamento acima de 200 metros, ele identifica como esse indivíduo não cumpriu com o isolamento. No início da pandemia, isso era possível, porque as pessoas ficavam mais tempo em casa. Hoje, mesmo quem está fazendo isolamento, e a gente até recomenda que as pessoas possam sair, dar uma volta na quadra, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade de forma individual, sem risco de contato com outras pessoas. Então é muito difícil, nessa fase, depois de 1 ano de pandemia, manter as pessoas totalmente dentro de casa, sem que possa se afastar 200 metros do local onde ela dormiu. Por isso nós temos encontrado muita dificuldade em melhorar esse indicador do isolamento. Mas nós temos outros indicadores que são positivos. Há uma redução bastante significativa das pessoas que estão utilizando o transporte coletivo em São Paulo, tanto nos ônibus quanto nos metrôs e trens. Há uma redução bastante significativa no número de veículos que estão transitando no estado de São Paulo. Isso é visível. Então, esses indicadores mostram uma redução nas estradas de São Paulo. Também há uma redução bastante significativa na circulação de veículos. E é isso que está fazendo com que, aumentando esse distanciamento físico entre as pessoas, possa diminuir a transmissibilidade da doença. E nós estamos conseguindo isso depois de 3 semanas, né? Nós iniciamos no dia 6 a fase emergencial, aí depois no dia 15 nós iniciamos essa fase emergencial, aliás, dia 6 na fase vermelha, no dia 15 a fase emergencial, e agora que nós começamos a identificar que essas medidas estão surtindo efeitos. Nós esperamos que daqui para frente esses indicadores possam melhorar ainda mais. Tomara que sim, Gabardo. Caio, chega na conversa.
Ô Gabardo, com todos esses dados aí que você traz, né, que a gente tem acompanhado, né, apontando ali um respiro, né, finalmente, há uma previsão de que aquelas mudanças mais drásticas que o Centro de Contingenciamento debate, a gente sabe que debate, por exemplo, fechamento de indústria, por exemplo, fechamento ou restrições à construção civil, mais medidas restritivas ao longo do dia, isso diminui as chances ou isso ainda, essas ainda são medidas que podem, em algum momento, ser colocadas à mesa e ser determinadas no Estado de São Paulo? Caio, eu diria que com os indicadores que nós começamos a observar hoje, diminui um pouco, talvez, a necessidade de implementar essas medidas. Não vamos afastar totalmente essa possibilidade, mas queremos ser um pouco otimistas que esses números estão melhorando e que não será necessário essas medidas ainda mais drásticas em relação ao distanciamento social. Sim, Gabardo, a nossa analista Renata Agostini também participa da entrevista. Renata, por favor. Gabardo, boa noite. Em conversas aqui com integrantes do governo federal que estão trabalhando, tentando mobilizar os esforços para a gente sair dessa crise de abastecimento, de kit intubação, oxigênio, por aí vai, me foi colocada uma expectativa que São Paulo já pudesse essa semana entrar num platô. Por que eles estão de olho nesse dado? Claro, pela importância de São Paulo nas estatísticas gerais. Vocês trabalham com esse cenário? Chegamos num platô a partir de agora, então não teremos mais escalada de casos ou é cedo para dizer isso? Não, ainda é cedo, mas nós temos essa expectativa. É cedo para fazer essa afirmação, mas a expectativa é que realmente, pelo menos em relação ao número de pessoas que precisam internar nos leitos de UTI, nós tenhamos chegado aí nesse platô. Veja que nós estamos há 2 semanas com 90%, variando entre 90% e 92% de ocupação dos leitos. Nós nunca passamos disso. Isso só foi possível porque o Estado de São Paulo ampliou nos últimos 30 dias, é quase inacreditável, mas nos últimos 30 dias nós ampliamos em 50% o número de leitos de UTI. Então, a velocidade da transmissão da doença, a velocidade de casos graves e de pacientes em UTI foi muito elevada, mas São Paulo conseguiu dar uma resposta, isso considerando tanto os leitos da iniciativa privada, quanto os leitos dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, como também dos serviços públicos, municipais e do Estado de São Paulo. Nós conseguimos ampliar em 50% o número de leitos. E só por isso, São Paulo não entrou numa situação de absoluto incapacidade de assistência, um colapso na área hospitalar. Nós conseguimos nos manter aí entre 90% e 92%, mesmo com todos essa demanda que foi encaminhada, que foi socorrida nos nossos hospitais nesses últimos 20, 30 dias. Foi um número extremamente elevado. Foi muito grave o que nós passamos e muito grave o que nós ainda estamos passando. Mas, como foi dito no início, existe uma luzinha pequenininha no final do túnel mostrando que está ocorrendo uma desaceleração na velocidade de internação de pacientes nas UTIs. Isso pode também ser uma pequena participação aí de pacientes de mais idade que já estão imunizados. Isso pode estar influenciando na redução dessa faixa etária de 85 anos, de 90 anos. Mas como nós temos um número muito elevado de casos em pessoas jovens, pessoas com menos de 50 anos de idade, essas pessoas não estão ainda imunizadas e elas ainda vão demorar muito para serem imunizadas. Então, por isso, as medidas de distanciamento físico, elas deverão permanecer ainda por um bom tempo. Sim, são as que mais se deslocam, né, pelas atividades profissionais, enfim, por toda a rotina dos mais jovens. Ô, Gabardo, a última vez... Algumas com necessidade, né? E outras Sim, totalmente desnecessárias, né? sem dúvida. Bem feita a ressalva. Gabardo, a última vez que a gente mostrou você aqui no Expresso foi reprisando uma entrevista que você deu, então, de manhã aqui. E eu já te vi várias vezes mais nervoso, vamos dizer assim, mais exaltado, mas foi uma vez, então, que eu vi o lado
humano do Gabardo com um nó na garganta e você ali absolutamente emocionado ou tocado ou nervoso, não sei se é essa maneira que você se mostra nervoso, que é com a voz embargada, falando sobre o momento que a gente está vivendo da pandemia em São Paulo, das pessoas saindo, indo para a festa e voltando e contaminando e matando as pessoas que estão ao redor, familiares ou amigos, enfim. O que tirou o nó da sua garganta? Como é que você está agora, mas olhando para a situação do nosso estado? Claro, com a referência sobre a sua emoção naquele momento, que serviu, inclusive, de alerta que eu mandei para um monte de gente aí, repassando, então, a notícia positiva, o alerta. Bom, Mona Lisa, primeiro, eu acho que foi um pouco de emoção, mas foi muito de revolta. Sim. Eu estava, naquele dia, tinha recebido muitas informações a respeito de aglomerações que estavam acontecendo, festas que estavam acontecendo, enfim, coisas totalmente inexplicáveis e um comportamento muito errático das pessoas. Mona Lisa, eu estou há, 60 dias em que, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular para saber quantos óbitos nós vamos anunciar nas próximas horas. Quantos óbitos ocorreu no dia e que será anunciado logo a seguir. Então, não é fácil a gente ficar nessa função durante todo esse tempo, sob pressão de todos os dias ter que explicar para as pessoas essa quantidade de óbitos, essa quantidade de pessoas que internam, e a gente é responsável, pelo menos, por tentar diminuir um pouco o impacto que essa doença tenha sobre a população. Então, é uma carga de responsabilidade muito elevada. Eu já me considero bastante experiente, já passei por muitas situações difíceis na saúde pública, mas nada comparável ao que a gente está vivenciando nesse momento. Então, infelizmente, eu peço até desculpas, mas infelizmente, naquele momento eu tive um certo descontrole emocional que não é esperado para alguém que está na liderança, que está participando da coordenação desse processo junto ao centro de contingência. Mas é difícil, a gente lembra dos familiares, a gente lembra dos parentes da gente que estão em locais que, naquele momento, Porto Alegre está vivenciando uma situação dramática. Estive conversando com meus familiares um dia antes, dizendo para eles, olha, infelizmente, se vocês ficarem doentes, vocês não terão hospitais para serem atendidos. Então, todo mundo fica... A gente também tem as preocupações da família, a gente também tem as preocupações com os nossos amigos. Não passa um dia que a gente não receba a informação de alguém próximo, amigo, colega de trabalho, ou com quem a gente já tenha trabalhado, que não tenha internado, que não esteja numa UTI, que não esteja entubado e, eventualmente, que tenha morrido. Então, é uma carga, uma pressão muito grande em todos nós, e a gente tenta fazer o melhor possível e tenta manter sempre o absoluto controle emocional. Às vezes é um pouco difícil. Gabardo, pelo amor de Deus, não peça desculpas, não foi essa a intenção. A minha intenção foi, como jornalista, pontuar para todo mundo o quão grave estava a situação, o quão grave é. E, claro, quando a gente vê o lado humano de alguém que está aí calejado, acostumado com os perrengues da saúde pública no nosso país, isso ajuda demais, sim, foi apenas nessa referência. Gabardo, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Boa noite a você, Gabardo. Boa noite a todos. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Aqui a dureza também, muitas vezes a voz embarga, sem dúvida.